Com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. E quando a gente fala assim, tocou no coração, é uma linguagem bem congregacional mesmo, né? Mas é uma palavra que eu ministrei domingo passado, uma palavra que eu teria dificuldade de ministrar em outros lugares, mas aqui não é um problema, porque é uma palavra bem simples. Então, às vezes a gente vai pregar nos lugares, a gente quer pregar mensagens que as pessoas saiam de lá dizendo: oh, que palavra boa, né, pastor? Mas na igreja da gente, a gente fica mais à vontade. Então, para mim, preguei domingo passado, vou pregar aqui, e eu me sinto tranquilo em pregar essa palavra aqui, mesmo sendo muito simples. Irmãos, o texto que eu vou ler está em Apocalipse 21. Na verdade, eu quero o versículo 9, mas eu queria ler até o 9, para a gente poder conhecer esse texto. Se você não conhece, se você já leu, lembrar desse texto, porque é um texto muito agradável de se ler na Bíblia. Mas o versículo que eu quero é o versículo 9, e eu não vou me ater ao contexto, apenas a uma parte do texto do versículo 9. Vamos ler? Eu vou ler bem devagar, para a gente tentar degustar esse texto, como diz o pastor Celso, e você lembrar de algumas coisas que estão escritas aqui que são maravilhosas. Diz assim o versículo 1: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi João, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens. Pois com eles habitarás, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Amém? Só para você entender, o versículo 9 termina dizendo assim: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Hoje, até por conta das atualidades, a gente acaba tendo que dar títulos a pregações. Na minha igreja, quando eu preguei essa mensagem domingo passado, eu dei um título a ela. Eu disse sobre a igreja que Deus aceita e a igreja que Deus rejeita. A igreja que Deus aceita, ela é, sem dúvida nenhuma, essa igreja que nós acabamos de ler aqui, que é a esposa e a mulher do Cordeiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que você e eu, nós somos a esposa, a noiva, a mulher do Cordeiro? Às vezes a gente usa muito a expressão, e eu estou nesses domingos falando de igreja, então por isso eu estou pregando de igreja aqui, até por conta do mês de aniversário da nossa igreja.
A gente usa muito a expressão a igreja é a noiva, a igreja é a noiva, a igreja é a noiva. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que a noiva não é esposa, normalmente, não é? Enquanto não casar, não é esposa. Mas João está numa visão que antecede algumas coisas. Perdão. Que vê coisas futuras. E aqui ele já não vê mais a noiva. Quem que ele vê? A esposa. A esposa, ela é a noiva que foi aceita, não é? A esposa, para ser esposa, ela é a noiva que foi aceita. Às vezes, o menino se apaixona pela menina, ama a noiva, aceita ela e ela então se torna esposa. E aí, quando se torna esposa, ele descobre que ela não é o que ele queria. Isso acontece, não é verdade? Às vezes até se decepciona, porque descobre que aquela noiva que parecia maravilhosa, agora como esposa não é mais. Eu preciso começar a pregação com a mesma expressão que eu disse lá na igreja. Esse noivo, esse marido não corre esse risco. Ele não vai correr esse risco. E isso me gera uma preocupação. Se ele não vai errar, significa que quando ele aceitar a noiva dele, a noiva que ele aceita para ele, para ser mulher e esposa dele, essa noiva, a noiva aceita, a igreja aceita, ela é uma igreja que foi avaliada, foi aprovada, foi observada de perto, foi acompanhada, foi visto os detalhes. Ela não tem aquele negócio que a gente tem nos nossos casamentos da noiva fazer surpresa de última hora e ela resolve chegar, sabe? Não existe isso aqui não. Aqui o noivo tem que saber de tudo. Ele sabe todos os detalhes da noiva. Senão ela não é aprovada. Eu me pergunto, o que pode acontecer então para que eu não possa ser aceito? O que pode acontecer então para que eu não seja a esposa, nem a mulher? Para que eu não seja a esposa e nem a mulher do cordeiro, só existe um risco. Qual é o risco, pastor Adriano? O risco de eu ser a noiva rejeitada. O risco de eu ser a igreja rejeitada. O risco dele ter me olhado, observado, acompanhado e dito, não, essa eu não quero. Essa não serve para ser minha mulher e nem a minha esposa. Agora, como é que eu sei disso? Seria bom, imagina, a gente vem na igreja, nós cantamos louvores, nós tocamos instrumentos. Seria muito bom se, ao término de fazer as coisas que nós fazemos, quem dirige aqui e busca o pessoal do La Pena? Quem é o motorista? Faz essa obra para Deus? Imagina, você foi buscar o pessoal no La Pena, chegou aqui. Seria muito bom se você, ao chegar na igreja, Deus viesse até você, querido, e dissesse assim: gostei disso que você fez. Está aprovado. Essa obra. Mas sabe de uma coisa? Nós corremos o risco de cantar louvores, tocar instrumentos, pregar a palavra, buscar pessoas e Deus chegar para nós e dizer assim: não gostei, não aceitei. Mas aí eu preciso separar isso em duas coisas, senão eu posso complicar seu coração e você ficar triste comigo. Eu não quero isso não. Eu preciso dizer para você que não há nenhum problema em Deus rejeitar o que você faz. Por sinal, a noiva aceita, aquela que se tornará a esposa, a igreja aceita, ela tem muitas coisas que foram rejeitadas nela.
Muitas coisas foram oferecidas por essa igreja que foi aceita, que João viu aqui, mas que ele, o noivo, disse: isso eu não gostei. Não, amor, muda isso aí não tá bom assim não. Desse jeito, não. Essa noiva, essa mulher aqui que nós lemos agora, essa mulher ouviu muitas vezes do noivo: isso eu não gosto, isso não é desse jeito, isso eu não aceito. Mas seria muito bom se toda vez que a gente fizesse, ele já viesse e dissesse assim para você: Celso, não gostei não. Essa pregação que você fez eu não gostei. Domingo que vem quero que você mude isso aí, eu não gostei. Desse jeito que você está pregando, não estou gostando não. E não se engane, ele faz isso. O problema é que ele não costuma fazer isso de maneira imediata. Ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo dentro do nosso coração, e ele vai trabalhando com a gente, e ele vai trabalhando no nosso coração, e ele vai dizendo aos poucos: acho que isso não dá certo para quem quer ser minha esposa. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que nós não gostamos. Nós somos como aquela mulher que é recém-casada, e o marido diz para ela assim: amor, eu acho que hoje o arroz não ficou bom. Ai, você não me ama, eu sabia, você não gosta de mim. Ah, não, você não entendeu, amor. Eu só disse que o arroz não tá bom. É que seu arroz está muito católico, está uma papa. E está muito evangélico, está o sal da terra também. Não dá para comer um negócio desse, amor. Não, é que você não gosta de mim, eu sabe. Não. Veja, o que o marido está dizendo? Que ele não aprovou? O arroz. Mudou alguma coisa no amor? Não, ele continua amando ela. Ele está rejeitando o quê? O arroz. Irmãos, quando Cristo rejeita algumas coisas em mim e em você, quando Cristo rejeita alguma coisa na igreja, não necessariamente ele rejeitou você e rejeitou a igreja. Por sinal, isso é uma manifestação de amor. Quando Deus costuma rejeitar coisas que você faz, através da pregação, e Ele vai te mostrando: Fernando, isso que você está fazendo, Fernando, eu não gosto. Fernando, isso não dá certo para a vida que eu tenho para você. Fernando, isso que você está vivendo não é o que eu quero para você, Fernando, porque eu te salvei para algo diferente. Não se engane, isso não é falta de amor. Isso é amor. O problema nosso é que a história da igreja, a história dos crentes, a história da humanidade, ela mostra que toda vez que Deus rejeita ou levanta um profeta, um pastor, ou um missionário, ou um reformador como Lutero, em 1500, e ele rejeita, as pessoas acham que Deus está rejeitando a igreja por completo. Quando Lutero começou a reforma, e ele rejeitou, ou escreveu as 96 teses, ele não estava querendo criar uma nova igreja. O que fizeram? Acharam que ele não queria mais, que Deus não queria mais a igreja. Sabe o que a igreja faz? Fica com raiva do profeta. Aí o que tenta fazer? Tenta matar, começa a perseguir. Aí aconteceu o que a gente é hoje, igreja protestante. Quando os profetas no passado se levantavam dizendo algo para Israel, Deus não estava falando assim: Israel, eu não quero mais vocês. Deus estava dizendo: isso que vocês estão vivendo, eu não gosto. Mas Israel fazia o quê? Matava os profetas. Quando o pastor começa a pregar uma mensagem que a gente, às vezes, vai de encontro ao coração, mas ela confronta a gente, ela às vezes até nos ofende, a gente mata o pastor. Não gosto mais desse pastor, não. Ah, quem vai pregar? O pastor Adriano? Não vou mais na igreja, não. No outro domingo eu vou que o pastor Celso prega. Né? Isso aí, ora, a gente, se não mata fisicamente, mata no coração. Vocês não lembram de Caim e Abel? Gênesis 4, 7. Deus rejeitou Caim? Não. Olha o que Deus disse para Caim. Deus não disse para Caim que Deus não gostava dele e Deus estava rejeitando ele. Quando ele e Abel ofereceram algo para Deus, porque Deus ele tem critérios, irmãos, e Deus tem o direito de... Deus, eu disse lá em Suzano, é uma frase mais dura, mas na igreja, Deus não é um ferro velho. Deus não é ferro velho, que tudo que você leva tem um preço, tudo que você leva dá para vender, dá para levantar um trocadinho. Deus não é ferro velho. Quando você traz coisas a Deus, Deus diz sim e Deus diz não. Deus diz gosto e Deus diz eu não gosto. Deus é um ser volutivo, ele tem vontades, ele tem alegrias e não tem alegrias com outras coisas que você faz. Então não se engane se Deus não gostar de coisa de você, Ele não está dizendo necessariamente você.
Quando ele olha para Caim e diz assim: Caim, se fizeres bem, porventura não haverá aceitação para ti? Ora, ele está dizendo para Caim: Caim, eu não aceitei a sua oferta. Mas eu não estou te rejeitando, meu amigo. Mas Caim fez o quê? Ah, você não gosta de mim, você só gosta do meu irmão. E só de raiva eu vou matar o meu irmão. Pronto. Sabe o que Deus fez? Rejeitou ele. Porque existe um perigo. Quando Deus começa a pregar algo para a igreja que ele quer aceitar, quando ele começa a dizer para a igreja que ele quer receber, quando ele começa a dizer: Emerson, eu quero você, eu quero salvar você, eu quero você no céu comigo. Mas Emerson, isso, ele não está rejeitando você. Só que se você não dá ouvido a ele, Emerson, e você não quer ele, você necessariamente está dizendo para ele rejeitar o que você ofereceu? Não. Você está dizendo para ele que se você não quer, Deus, o que eu te ofereço, então você não me quer também. E pasme, irmãos, no final, se Deus rejeitar muitas coisas e você não mudar, ele vai acabar rejeitando você. Ele vai acabar rejeitando a gente. Ninguém se engane achando que Deus, porque nós vivemos na época da graça e porque Deus é amor, ah, não, eu vou ficar na igreja porque assim, eu levo minha vida do jeito que eu quero, do jeito que dá, eu continuo fazendo como eu quero, que no final, quando Deus subir, eu vou preso no balaio, eu subo junto. Irmãos, ninguém será salvo nesse vou apertado, subo junto. Se eu ficar perto da irmã Helena, eu vou para o céu, aí eu vou junto com ela, eu grudo nela e subo. Não, não vai, irmãos. Porque individualmente existe uma exigência de Deus de que cada um de nós sejamos essa noiva aprovada. Individualmente, coletivamente, Deus exige isso de nós. Deus exige isso do nosso ajuntamento, mas Deus exige isso do dia a dia, de como nós vivemos. E não se engane, Deus costuma rejeitar. Por sinal, Deus costuma rejeitar mais do que aceita. Só que não se engane, Deus pode rejeitar pessoas. Eu quero, se o pessoal da mídia puder me ajudar aí, eu queria que a gente lesse um texto que está em Samuel 15, 26. 1 Samuel. Primeira Samuel 15, 16. Puder colocar aqui para nos ajudar, para os irmãos lerem. Diz assim. Deixa eu ver se é esse mesmo. 1 Samuel 15, 16. Deixa eu ver se eu anotei certo. Deixa eu conferir aqui, pastor Celso. 15, 26, obrigado. 15, 26. Obrigado, Emerson. Diz assim: porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, que já te rejeitou, para que não sejas rei sobre... Veja, o texto, eu gosto desse texto porque Deus é muito claro. Por que Deus rejeitou Saul? O texto diz assim: então disse o Samuel a Saul... Não, aqui está errado, né? Aqui está no 16. É o 26, por favor, pessoal. É eu que falei errado. Versículo 26? Isso. 15 e 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a... Quem rejeitou primeiro?
Deus vai nos orientando, quem conhece a história de Saul, Deus vai nos orientando e a gente vai dizendo não para o Senhor. Não para o Senhor, não, Senhor, isso eu não mudo. Não, Senhor Deus, essa pessoa eu não perdoo. Não, Senhor Deus, isso eu não largo. Não, Senhor Deus, isso é meu jeito. Não, eu vou morrer assim, nasci assim. Não é. Sabe o que vai acontecer? Ora, Deus rejeitou tantas coisas em você que no final vai ser necessário ele rejeitar você. Porque ele vai rejeitando coisas para você entender que ele quer que você mude, porque ele quer você, ele quer aceitar você, ele quer estar com você, ele quer ter um relacionamento com você. Mas você prefere o quê? Não mudar. Irmãos, é muito perigoso isso. Pastor, como é que eu faço para ser aceito por Deus? Eu queria ler Tito com vocês, por favor. Confesso que eu não vou ler todos os versículos que eu li. Tito capítulo 2. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo, né? Porque às vezes a gente pensa no versículo, mas numa nota, né? Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, por favor. Você pode pôr aqui para a gente? Eu vou ler com vocês, olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Irmãos, esse versículo é importante para a gente porque quem que nos ensina? Nesse texto, a graça. Não é aquela graça ali. Também nos ensina. Mas o versículo diz que a graça nos ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade... Ora, a graça tem nos ensinado isso. Se eu então não renuncio às coisas, se eu acho que dá para ser crente sem renúncia, se eu acho que dá para ser noiva, ser igreja aceita, sem abdicar de alguma coisa, levando a vida do jeito que eu quiser, da maneira que eu acho que é certa, da maneira que eu entendo que é certa, se eu não levo em conta a opinião do noivo que quer me fazer esposa, ora, dificilmente eu chegarei a esposa. Por isso eu comecei dizendo que esse noivo aqui ele é diferente. Ele acompanha você e ele te avalia. Eu tenho duas notícias para você. Ou você está desobedecendo a graça, ou pior, você não está na graça, e é pior. A graça não é só você estar nela, a graça também não está em você. Porque a graça, irmãos, quando está em nós, ela nos ensina. Não é só o pastor pregar de domingo, não é só lendo a Bíblia. Não é só, a Bíblia é suficiente, tá, irmãos? Mas não é isso. Quero dizer o seguinte, é que na experiência de vida, nós vamos convivendo, trabalhando, conversando, e aquilo, a graça vai nos mostrando, nos fazendo a memória, a pregação do domingo, vai nos ensinando o que foi ensinado na escola dominical, e ela vai tratando a nossa vida. A gente vai tendo algumas experiências, e o Espírito Santo vai dizendo, a graça vai dizendo, isso aqui. Era disso que o pastor Adriano estava falando. Irmãos, eu quero terminar com Efésios, e já vou embora, Efésios 6, para a gente não ficar muito tempo. É outro versículo muito importante. Deixa eu só pegar aqui minha anotação. Efésios, capítulo 5, perdão, não é 6, é 5.
Eu falei errado. Versículo 27. Efésios 5, 27. Por favor. Se puder colocar aqui para a gente poder ler junto. Diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas olha o versículo anterior. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Eu descubro aqui com o texto que tem uma maneira, irmãos, de nós sermos a noiva aceita. A igreja aceita. Se nós nos permitirmos sermos todos os dias, não apenas no domingo, na escola dominical, nos cultos online, mas todos os dias sermos lavados pela palavra. Eu vou brincar com vocês, você não precisa nem de botox, irmãos, não vai ter ruga. Você vai ser uma noiva nova, perfeita. Porque ela vai te deixando do jeito que o noivo quer. A minha esperança, pastor Celso, é que João, nessa visão aqui, ele tenha visto você. Porque quando ele viu a noiva, a esposa, a mulher do cordeiro, nós estamos imaginando que ele viu uma mulher, não é, não? Mas o que a gente entende, porque é figurado, eu espero que os irmãos entendam isso, é figurado aquela imagem. Aquela ali é a igreja. E se é a igreja, somos nós. E a minha esperança é que tenha visto você, Andréia. Tenha visto você, Ana. Que ele tenha enxergado a Rebeca lá, que ele tenha enxergado o Celso lá, que tenha enxergado o Hermes, tenha enxergado a mim, que ele tenha enxergado a nós. O meu irmão Davi, que eu tive a alegria de vê-lo hoje, que ele tenha visto ele lá. Pastor, para com a sua conversa, eu não sou noiva não, eu sou... Não, para com isso, não. Você é noiva, você é esposa. Nós somos. E a minha oração, Senhor, que João tenha me visto. O que eu vou fazer? Eu sou salvo pela graça e não pelas obras. Mas a graça me ensina a ser o que a graça espera, o que o noivo espera que eu seja. Então eu preciso olhar para ela e dizer amém. Se a graça está dizendo para eu perdoar, para eu ter mais paciência, para eu ser mais longânimo, para eu dar lugar aos frutos do Espírito, se a graça está falando que a esposa é isso, então eu vou tentar ser isso. Mas eu não gosto de ser desse jeito. Lembre-se, você não vai ser por você, você vai ser pelo noivo, pelo esposo, pelo Senhor da igreja, pelo marido da igreja. O pastor Celso costumava escrever assim, o sumo pastor, noivo e Senhor da igreja, era essa a expressão? Pode atualizar, pode ser, é o marido da igreja. Porque ela é essa expressão que João viu. A esposa, o marido da igreja. Eu quero ser essa. Aconselho você a ser. Se Deus estiver rejeitando algumas coisas em você, amém, é porque Ele quer te fazer essa esposa. Pastor, eu tenho ouvido tanto não de Deus, amém, Ele quer te fazer essa esposa. Pastor, eu tenho ouvido Deus querer mudar tanta coisa dentro de mim, que bom, porque Ele quer você como esposa. Porque aquelas que Ele já não quer mudar nada é porque não... Ele já a rejeitou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que eu e você possamos desejar ser a esposa do Cordeiro. A mulher do Cordeiro. Amém? Muito obrigado, pastor Celso. Muito obrigado, igreja. Mais uma vez. Eu posso fazer uma oração só para encerrar? Amado Deus, obrigado por estar aqui nesse lugar. Lugar, Senhor Deus, que o Senhor um dia me alcançou. Lugar, ó Deus, onde eu fiz a minha primeira pregação
quando não tinha cadeiras aqui nessa igreja, quando não tinha pessoas dentro dessa igreja. Eu me lembro, o púlpito ainda era para o outro lado. Aqui no fundo ainda tinha, Senhor, uma casinha de som. Eu peguei um microfone sem fio, subi naquele altar e fiz uma pregação e chorei muito. Mas não tinha ninguém para me ouvir. E hoje, Senhor Deus, eu posso pregar aqui. E tem bastante gente me ouvindo. Eu nunca desejei fazer isso. Mas o Senhor me colocou aqui. E eu te agradeço. Eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu queria, que eu gostava para fazer isso. E foi bom para mim. E cada dia que passa, Senhor, eu tenho me sentido mais noiva. Eu tenho me sentido mais igreja. E quanto mais o Senhor me mostra coisas que eu tenho que deixar, coisas que o Senhor tem rejeitado em mim, eu me sinto mais amado. E eu te louvo por isso, Senhor. Fala com a tua igreja nessa noite. Fala com essas pessoas, Senhor Deus, como o Senhor tem falado comigo. Faz de cada um deles aqui, Senhor Deus, a sua esposa, a mulher do Cordeiro. É a minha oração, Senhor. A ti eu oro, Senhor Jesus. É noivo, mas futuro esposo dessa igreja. Em nome de... Amém e amém. Que Deus os abençoe.